Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 25. Todos abriram, amém? Então vamos lá. Versículo 1. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês? E saindo elas para comprar o óleo, o noivo chegou. E as virgens que estavam se preparando entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Versículo 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou aos seus servos os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, ele saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. O senhor respondeu. Versículo 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os talentos e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom, servo fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento, e este disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, eu saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está aqui o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau, servo negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, que parábolas tão poderosas são essas que nós acabamos de ler. Mas para a gente entender essa parábola do capítulo 25, nós precisamos entender o contexto do que Jesus estava conversando com seus discípulos no capítulo 24. Então, lá no início do capítulo 24, para a gente chegar nas parábolas, e o que Jesus estava querendo dizer com isso, Jesus estava em Jerusalém. Esse é o contexto desses próximos capítulos de Mateus 24 e 25 os diante.
que Jesus estava em Jerusalém para a festa da Páscoa. E depois desse tempo com os discípulos, depois da Páscoa, foi que Jesus foi sacrificado. Mas quando Jesus chega, ele está no Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras eles conseguem contemplar o templo. O templo onde os judeus entregavam seus sacrifícios. E visando o templo, os discípulos olham para Jesus. E possivelmente com muita ansiedade para mostrar aquela maravilha de templo a Jesus. Pensa comigo que esse templo não é o primeiro templo que foi construído por Salomão. E esse templo também ainda não era o segundo templo, que foi quando o povo voltou do exílio e construiu a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Esse templo tinha sido reconstruído, na verdade, por Herodes o Grande, que ele tinha uma ambição com esse templo: deixar ele mais bonito do que o templo de Salomão. E a gente estudando e vendo como era o templo, diz que ele tinha 45 metros de comprimento, 45 metros de largura. Suas paredes eram enormes, brancas, como a história descreve, pareciam neves, muralhas de neves construídas. E o seu teto banhado a ouro, cheio de ouro. Esse templo era uma maravilha, o orgulho do povo judeu. E aqueles discípulos, tirando Judas, tudo galileu, mais do interior, vamos dizer, chegou lá em Jerusalém, contemplando aquele templo maravilhoso, cheio de orgulho, vai mostrar ao mestre, o templo. E é no início do capítulo 24 que Jesus diz assim: vocês estão vendo tudo isso? Jesus contemplando o templo junto com os discípulos, ele vai dizer: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Assim que eles mostram para Jesus, Jesus diz assim: olha, não ficará pedra sobre pedra. Talvez 30, 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, o templo, realmente, essa palavra de Jesus se cumpriu. Porque o Império Romano, meu brinco caiu, vou deixar aqui. Já tinha caído ali, eu disse: se eu subir, ficar com um brinco, vão dizer: olha, tá só com um brinco. Então vocês já estão sabendo, é porque está caindo. Vou deixar aqui. E aí, irmãos, Jesus, ele olha para aquele templo e ele diz que não ia ficar pedra sobre pedra. E no ano 70 depois de Cristo, um general chamado Tito, ele vai com todo exército romano e eles cercam Jerusalém, as muralhas de Jerusalém, os muros, como os montes de Jerusalém, né? Aquelas muralhas de Jerusalém, a fossa de Jerusalém, porque estava acontecendo uma revolta dos judeus. Então eles cercam, para eles controlar aqueles judeus, era uma guerra. E eles cercam por 7 meses. Foi muito sofrimento para o povo judeu, irmãos, muito sofrimento. E aí, nesse mesmo contexto, quando eles conseguem entrar em Jerusalém, o templo é completamente destruído, sobrando só um pedacinho do muro, que hoje é conhecido como os muros da lamentação em Israel. Então, sobrou só um pedacinho do muro, mas quem vê, irmãos, nunca diria que ali tinha sido um templo, porque foi destruído, pedra sobre pedra. Se cumpriu o que o Senhor estava dizendo. E aí, diante disso, os discípulos fazem 2 perguntas muito interessantes, que é aí que começa para a gente entender o capítulo 25. Os discípulos fazem a seguinte pergunta. A primeira: Senhor, versículo 3, dize-nos quando acontecerão essas coisas. Primeira pergunta: quando é que vai acontecer, Senhor, que esses muros vão ser destruídos? Primeira pergunta. A segunda pergunta: Senhor, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então eles perguntaram: Senhor, quando é que esses muros vão ser destruídos? Quando é que vai acontecer isso, que o templo vai ser destruído? E Senhor, quais são os sinais da tua vinda? E aí Jesus começa a responder, irmãos, em todo o capítulo 24. Não é um capítulo muito simples de entender. Nós precisamos de ajuda dos nossos amigos teólogos, dos nossos amigos historiadores, para a gente entender um pouco do que Jesus estava querendo dizer. E a primeira coisa que a gente precisa entender, lendo o capítulo 24, é que existe uma sobreposição
de resposta de Jesus. Primeiro o Senhor começa a responder sobre a volta, sobre o final dos tempos. Depois o Senhor, no meio desses versículos, começa a responder apontando sobre o templo, a destruição do templo. Então, com essas lentes, a gente vai começar a ler o versículo 4. Vamos dizer, o Senhor respondeu: sobre o final de todos os tempos, olha os sinais. O Senhor respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, e vocês ouvirão falar de rumores de guerras. Virão rumores de guerras. Mas também não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ainda sobre o final de todas as coisas, Jesus fala um outro sinal: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares, e tudo isso é o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos, olha isso, irmãos, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor vai se esfriar. Olha os sinais que o Senhor está dando. Mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Esse vem de etnias, né? Como testemunho a todas as nações, e virá o fim. Jesus respondendo sobre o final dos tempos que estamos a esperar com muita esperança. Eu estou com muita esperança. Eu tenho essa esperança. Eu digo, ó Senhor, como eu queria que fosse na minha geração. Mas sendo ou não, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver, porque morto vai ressuscitar. Não adianta, irmãos, todo mundo vai ver. E aí, no versículo 15, ele começa a descrever agora, Jesus começa a falar uma profecia agora sobre a destruição do templo. E ele começa a dizer assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Irmãos, era algo terrível que o povo judeu estava experimentando. A história vai contar que os judeus que fugiam, eles pegavam e crucificavam e colocavam ao redor dos muros de Jerusalém, bem alto, para quem estava dentro da cidade contemplar as mortes dos judeus. Era algo terrível que estava acontecendo. Quando entrou Tito e todo o seu exército, eles chegaram a matar mais de 100 mil judeus, mas já em tudo isso morreram mais de milhões de judeus, em toda essa história. E Jesus está falando: olha, quem estiver no telhado, não desça na sua casa para tirar dela coisa nenhuma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora jamais haverá. E aí, alguns estudiosos dizem que Jesus estava descrevendo essa dor do povo judeu, mas também isso aqui aponta para o anticristo, que iremos enfrentar uma grande tribulação na revelação do anticristo. E ele vai dizer: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E aí o Senhor Jesus vai voltar falando sobre o final de todas as coisas. Se então alguém lhe disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ele está ali, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas. Gente, vai realizar sinais, maravilhas no meio do povo, e a Bíblia vai dizer que, se possível, enganaria até os eleitos do Senhor. Vejam que eu os avisei antecipadamente.
Assim, se alguém lhes disser, versículo 26, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ele está ali dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, como um relâmpago que rapidamente a gente vê e foge do céu, será a vinda do Filho do Homem, a volta do Senhor Jesus. E ele vai dizer, versículo 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão dos céus e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, vem de golpear o seu peito de lamento. As nações irão lamentar, sabe por quê? Não é que aconteceu? Não é que ele voltou mesmo? Não é aquilo que os crentes falavam que ele ia voltar? Não é que ele voltou mesmo? É no sentido de golpear com lamento o seu peito. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira, o Senhor Jesus falando para os discípulos e para nós. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E o Senhor Jesus continua: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. E será como nos dias de Noé. Assim também será a vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Meus irmãos, o problema não é dessa questão, casando, será que isso é errado? Não, isso não é errado. Comendo, bebendo, vivendo, não é errado. O problema do povo do dilúvio era a indiferença, era o pecado da impiedade. Que eles não, vai vivendo, mas o lugar, o centro do coração não é Deus. Deus está lá e esse é o problema. Vai vivendo, os sinais acontecendo, as coisas se revelando e ele desapercebido. Até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, e uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, estejam alertas. No original, tenham cuidado, atentos. Ele vai dizer, porque vocês não sabem o dia em que o seu Senhor virá. Irmãos, já vou chegar onde eu quero chegar, mas eu lembro que a gente morava num apartamento e eu gostava de dormir com a janela toda escancarada. E naquela madrugada, eu escutei um barulho muito forte. Eu era adolescente na época. Era um estrondo. E começou a estrondar tudo. E eu lembro que eu adolescente, eu levantei, será que Jesus está voltando? Será que até hoje eu me pergunto como as outras pessoas da minha casa não ouviram, mas foi um estrondo tão grande que chega, meu coração estava acelerado. E aí eu levantei, olhei para a janela, não, mas não tem majestade, não tem trombeta, então Jesus não está voltando ainda não. Mas Jesus está falando aqui que a vinda do Filho do Homem vai ser quando ninguém espera. Vai ser aquele dia que a gente vai levantar e vai viver a vida normal, vai trabalhar, vai fazer as atividades do dia a dia e de repente, pá! Eis o noivo. O Senhor voltando e rasgando os céus para buscar a sua igreja. Não vai dar tempo da gente colocar uma roupa bonita. Não vai dar tempo da gente não, peraí, Senhor, deixa eu me consertar aqui. Deixa eu pedir perdão dos meus pecados. Vai ser muito rápido. Como piscar de olhos.
Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses do raio também, né? E no original é como se fosse um piscar de olhos. No piscar de olhos o Senhor Jesus está nos céus, as trombetas tocando. Existe uma canção de Cats Barnea. Alguém conhece Cats Barnea? Era da minha infância, eu nasci, eles já cantavam. E Banda Resgate, alguém conhece a Banda Resgate? Agora sim, já é mais pra cá, né? Banda Resgate, eles regravaram essa música. E meu cunhado, Jardiel, ele gostava muito, passou para mim essa canção. E eu lembro que na minha adolescência, juventude, eu escutava tanto, e eles cantavam assim: no ouvido um grande alarido, ouça a orquestra celestial, as trombetas fortes soaram, a ordem da volta foi selada. Eles cantavam os cavaleiros do Apocalipse. Eu morria de chorar, eu ficava chorando e ouvindo: prepararam sua pontaria, a grande batalha, a gente agora vai começar, a hora do mal a gente vê acabar, o fim está chegando. E ele vai dizer: olha os sinais, pense que a chance foi lhe dada. É tão incrível. E eles vão dizer de que a música vai descrever que de repente na esquina do pecado, ele vai dizer, o assunto então mudou. Todos confusos se perguntam: onde estão? Aí eles vão dizer os caretas, o povo não chama, né? Os caretas, os malucos, os loucos que contavam a nova história. Gente, o Senhor Jesus está descrevendo tudo isso. E quando ele chega nesse versículo, vigiem. Por isso que ele vai contar a parábola das virgens. Ele começa primeiro falando da parábola das virgens, porque o Senhor está falando sobre os sinais que estão sendo dados. E as pessoas, existem dois tipos de pessoas: as que estão percebendo e as que estão desapercebidas. Irmãos, os sinais, eles estão acontecendo. Os sinais, a natureza está revelando a volta do Senhor. O Senhor Jesus, nos versículos do capítulo 24, ele vai dizer que haveria terremotos na terra. Estamos vendo isso, sim ou não? E às vezes terremotos, um pior do que o outro. E aí, a natureza se rebelando, gritando e gemendo. E aí o Senhor vai dar um outro sinal, que falsos profetas, falsos ministros, falsas doutrinas surgindo no nosso meio. Irmãos, como está acontecendo? Falsas religiões. A gente vê tantas e tantas religiões que surgem e enganam as pessoas. Falsos ministros, falsas doutrinas e filosofias no meio do povo. E as pessoas acreditando nessas falsas profecias, acreditando nas falsas doutrinas, acreditando na falsa religião e sendo enganadas. Isso está acontecendo. E como está acontecendo? Hoje a maior religião, não sei se vocês sabem, mas é o islamismo. Maior religião. E, irmãos, além das falsas doutrinas, existe uma coisa que está surgindo, que surgiu na Europa, e eu tenho trabalhado com muitos jovens, tratado jovens que têm vindo de seminários teológicos com o liberalismo. O que é isso? Que não acredita mais na doutrina da ressurreição de Jesus, que não acredita mais na doutrina da Trindade. A igreja agora não a verdadeira igreja, mas se amoldando às filosofias desse mundo. E além disso, Jesus vai dar um outro sinal, que ele vai dizer, a maldade, a depravação sendo multiplicada no meio, na terra, a maldade aumentando, dureza de coração, pai que não se dá mais bem com o filho, filho que não se dá bem com o pai, rompimento de relacionamento dentro de casa, a maldade que nós cristãos, a Bíblia vai dizer, o Senhor vai falar nos versículos no capítulo 24, dizendo que seríamos entregues e odiados por todas as nações. A maldade se multiplicando. Aí, irmãos, tem uma coisa bem interessante, porque a Bíblia vai falar. Bora ler aqui no versículo 7. Nação se levantará contra nação, haverá fomes,
terremotos. Então eles entregarão vocês para serem perseguidos e condenados à morte. Versículo 10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados. Escandalizados vem de escandalho, que significa tropeço, abandono da fé, abandono da obediência a Deus. Que nos últimos tempos as pessoas iam a tropeçar. E ele está falando, exortando os discípulos, esses sinais. E na parábola das virgens, que nós devemos estar atentos a esses sinais, atentos à nossa vida espiritual. Nós precisamos, irmãos, estar atentos a esses sinais, para que nós não venhamos cair em tentação, para que a gente não venha cair na falta de obediência, na falta do amor que se esfria. Irmãos, como eu morro de medo, eu digo a Deus, Deus, eu morro de medo, de verdade, de perder o meu amor pelo Senhor. Eu digo, Deus, eu posso perder tudo. Eu posso perder tudo, Senhor, o meu trabalho, minha família. É duro dizer isso. Mas, irmão, se não for para amar o Senhor, eu não tenho mais nada. Mas ao meu redor eu vejo muitos jovens caídos. Ao meu redor, quando eu cheguei na universidade, era tanto jovem abandonando, tropeçando na fé, abandonando a obediência a Deus. Tanta gente negligenciando o Senhor. Tanta gente sendo enganado por falsas doutrinas. Tanta gente se perdendo, tantas famílias destruídas, irmãos. Tantos jovens se entregando a filosofias que não são as filosofias de Deus, a filosofia da Bíblia, a filosofia do reino. Irmãos, como eu digo, o Senhor tem misericórdia de mim, porque eu lembro que a igreja de Éfeso era uma igreja que amava ao Senhor. E como amava o Senhor. Mas o Senhor exorta a igreja de Éfeso dizendo, vocês perderam o primeiro amor. Então todos nós estamos suscetíveis. Nós não somos super crentes para a gente estar vendo os sinais e está tudo bem. Não, a gente vai vendo os sinais e vai estar ali preparando o nosso óleo como as virgens prudentes. Está aqui, Espírito Santo, enche minha vida para que eu não me perca. Para que eu não me perca, Senhor, nas falsas doutrinas. Para que eu não me embreie na maldade do coração, na tentação da vida. Eu até escrevi uma canção que ela vai dizer assim: sonda o meu coração e acha em mim caminhos retos, prova as obras de minhas mãos, prova todas as obras das minhas mãos e cria em mim motivos certos, que a beleza que há em ti seja revelada em meu viver. Eu lembro porque eu escrevi essa canção. Adolescente, dizendo, Deus, olha para dentro de mim e arranca o que não te agrada. Olha para dentro de mim e arranca, Senhor. Eu escrevi até outra canção que vai dizer assim: és o Pai de amor, Pai de perdão, que recebe minha vida por amor ao meu coração. E eu faço esse pedido: preservas a mim, para que nada que há no mundo aqui reine no meu coração. Como eu peço isso ao Senhor, para que eu não venha estar entre aqueles que vão tropeçar, que vão cair. Irmãos, essa é a nossa oração ao Senhor. E o Senhor faz esse apelo aos discípulos e nos chama a esse compromisso de estar vigilante, atento, assim como as virgens prudentes, assim como as virgens que estavam prontas. E quando veio, a Bíblia vai dizer que ele demorou, viu? O noivo demorou. E quando veio, eis o noivo, estava ela pronta com seu azeite para participar das bodas do Cordeiro. Mas as virgens loucas não. As virgens loucas estavam desapercebidas da sua vida espiritual. Estavam desapercebidas. Ah, não, mas ele vai dar tempo. Ah, não, mas o anticristo ainda vai se revelar. Ah, não, mas vai dando suas desculpas. Minha sempre diz uma coisa. Ela sempre diz isso: se Jesus não voltar e você vê,
e você fica dizendo, mas ele não vai voltar não, está demorando. Aí se você morrer, vai dar no mesmo. Porque você vai estar diante dele de todo jeito. Se você não estiver vivo, se não for na sua geração, de todo jeito, quando você morrer, você vai encontrar Deus. Você vai encontrar Jesus. E como é que você vai, de que lado você vai estar? Da virgem prudente ou da virgem louca? Eu oro no profundo do meu ser, que eu esteja até o final da minha vida, porque o segredo, irmãos, não é como a gente começa. O começo é muito importante, é tudo, mas é como a gente termina diante do Senhor. É como o final, o que Ele vai dizer para mim na ponta final da minha vida. E eu oro para que eu, na ponta final da minha vida, no meu último respirar, eu esteja diante do Pai. E eu participe daquele grupo das virgens prudentes que estava lá com suas candeias acesas e com óleos em suas vasilhas também de reserva. Irmãos, o Senhor está muito perto. O Senhor está muito perto e você sabe disso. E nós, a igreja de Cristo, sabe. Porque a profecia se cumpriu, está se cumprindo dia após dia. O sistema do mundo se preparando. Tudo acontecendo do jeitinho que Jesus está falando na sua palavra. Irmãos, como Ele está perto. E é tempo da gente estar esperto. É tempo da gente estar vigilante com o nosso coração e com a nossa vida espiritual. Atentos. Igreja do Senhor, atente-se para os sinais da volta. Alinhe seu coração com o Pai. Alinhe seu coração com Deus. Você que está aqui essa noite. Tem transmissão também, né, pastor? Ou você que está me ouvindo em casa. Eu quero dizer a vocês, irmãos, não é tempo mais de perder tempo. Não é tempo da gente estar na nossa casa e o tempo passando e a gente está de boa, vendo filme, a vida passando, ou vivendo, casando, comendo, bebendo e vivendo na indiferença com Deus. Não, é tempo de despertar, é tempo de ir para o nosso quarto. É ali que o óleo vem para a nossa vasilha, que é onde o Espírito Santo vai nos encher. É o lugar de encontro, é o lugar da presença de Deus, do Espírito Santo me guiar. É ali, jovens, é ali onde o Senhor fala com a gente, se revela, e a gente, por onde vai passando, vai iluminando os lugares, vai revelando o Senhor, vai vivendo a missão. E o Senhor conta a segunda parábola. A primeira parábola, a parábola das virgens, que o Senhor está nos chamando para estar atentos aos sinais, para que a nossa vida espiritual não seja negligenciada. Atentos. E a segunda parábola, o Senhor vai sair e Ele confia uma medida de dinheiro, um talento, é o que vale a 6.000 dracmas, é o que é $1.000. Se o dólar tiver 5.000 reais foi colocado na sua mão. E ali, o que vai acontecer? O Senhor entrega a um 5, o Senhor entrega a outro 2 e o Senhor entrega um a outro. E aí o Senhor vai, e quando o Senhor volta, o que tinha 5 multiplicou vezes 2, mais 5. O que tinha 2, mais 2. E o que tinha só 1, o que foi que ele fez? Ele enterrou. Mas ao que tinha 5, recebeu sua recompensa. O que tinha 2 recebeu sua recompensa. E o que enterrou também recebeu sua recompensa. Só que a recompensa dos 2 foi: servo bom e fiel, venha e desfrute do reino. Mas aquele que negligenciou aquela multiplicação, o serviço, servo mau. O que o Senhor estava falando nessa parábola era: estejam atentos ao serviço, à missão, ao meu reino. Às vezes a gente acha que o talento é a habilidade, né? Ele deu a habilidade, aí ele vai e multiplica a habilidade. Também tem a ver com isso. Aquele talento é como se fosse a vida que Deus está integrando. Estou te dando a vida, a missão, o ministério. O Westminster já diz que a gente
Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Isso é a nossa missão. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Foi para isso que você nasceu, foi para isso que eu nasci. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Conhecer e torná-lo conhecido. Irmãos, o Senhor está entregando medidas na nossa mão. O Senhor está entregando missão na nossa mão. Temos que estar atentos no coração, na vida espiritual, e temos que estar atentos no serviço a Deus. É tempo de servir, igreja. É tempo de servir. Eu choro muito, é que eu sou sensível. Irmãos, Deus despertou tanto meu coração nesse tempo. Eu disse: Deus, eu quero, desde criança, quando eu tinha 10 anos de idade, fizeram um EBD missionária lá na igreja. Eu costumo contar isso. E eu me entreguei a Jesus com 10 anos. E eles estavam contando histórias de missionários. Contaram a história de John Wesley, de William Carey. E quando eu ouvi a história daqueles homens, eu disse para Deus: Deus, eu quero ser como eles. O que o Senhor faz neles, eu queria que o Senhor fizesse em mim. E quando eu fui vivendo, passando o tempo, entrando na escola, olhe, eu chegava na escola, eu era radical, viu? Era radical mesmo. Na minha época tinha aquelas brincadeiras de compasso, né? Não sei como é que se chama hoje. Mas aí eles desenhavam lá as letras e colocavam o compasso, né? O compasso começava a girar e ficava falando lá: Fulano, quem é você? Aí o compasso ia girando e caindo nas letras, né? Naquela época. Só que a gente sabe, né? Com quem eles estavam falando. E aí eu lembro que eu cheguei. Aí eu peguei aquele compasso, fechei, joguei no chão, pisei. Isso não é de Deus. Bem radical, sabe? Aquela crente bem radical. E aí, graças a Deus, a gente tem que ser assim mesmo. E aí eu cheguei na universidade. O mesmo universo. Quem está na universidade aqui? Levanta a mão. Ninguém. Alguém já passou pela universidade? Sim. Ah, agora sim, um monte de gente. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu cheguei lá, era um universo muito diferente do que eu estava acostumada. Porque eu cresci no lar cristão. Meu serviço e trabalho com música era todo na igreja. E quando eu cheguei lá, era tudo na partitura. Tudo diferente. Os músicos tocavam tudo de um jeito diferente. Eu dizia: que é isso? Que jeito é esse? E eu lembro que eu entrei no curso. Irmão, são tantas histórias. É que eu estou correndo porque o tempo está passando. E quando eu cheguei lá, eu não conseguia acompanhar o nível dos meus colegas. Eles iam escrevendo, iam fazendo, compondo, e eu não conseguia fazer aquilo que eles faziam. E eu comecei a ficar um pouco querendo desistir. Eu chegava: mãe, eu vou desistir. Vou desistir. Ela: vai nada. Vai não. Porque o Senhor tem coisa com você aí. Discernimento espiritual, né? Para os filhos. Me guiando para a missão de Deus na minha vida. E aí ela dizia: vai continuar. Vai continuar. Eu disse: tá certo. Continuei. Chegou um dia que chegou um professor, nível assim, incrível. Ele veio, ele estava chegando da Inglaterra, porque o mestrado e doutorado dele foi numa universidade muito conhecida na Inglaterra. Ele chegou aqui na UFCG e ele ia assumir a turma de composição. E os alunos mostrando suas composições. Quando chegou na minha composição, ele riscava: isso aqui não presta, isso aqui não presta. O que é isso aqui? Isso aqui não. Tá. Aí jogou a partitura assim: você está levando esse curso com a barriga. É tipo de todo jeito. E eu lembro que eu fiquei arrasada. E aí ia compor: teu amor é maior que o meu pecado. Teu abraço cura os meus medos. Teu sorriso é minha alegria na dor. Eu ia cantando ao Senhor e o Senhor ia me fortalecendo. Eu lembro que eu cheguei e ele olhou para mim um dia, só eu e ele. E ele disse assim: Sâmia, eu tenho uma proposta para você. Os alunos vão passar, você reprova essa cadeira para que eu possa no próximo semestre abrir uma cadeira, essa mesma cadeira para você, para ele ser meu professor.
E eu disse assim: professor, eu posso lhe dar a resposta depois? Pode. Eu fui falar com Deus, porque eu não podia tomar decisão. Eu não posso tomar decisão se Deus não tiver me dizer o que eu tenho que fazer. E eu fui perguntar, sabe por quê? Porque eu tinha no meu coração muito forte: eu vou terminar a universidade no tempo bem direitinho, e eu vou para um preparo missionário, vou estudar adoração. Era tudo determinado, né? O homem faz planos, mas quem dá a última palavra é Deus mesmo. E eu disse: Deus, o que o Senhor diz, eu só vou se o Senhor me falar que eu devo ir. Se o Senhor não me falar, Deus, de forma que eu entenda, eu não vou entrar nessa. Amém. Foi passando o tempo, chegou o dia. Na minha mente sempre foi terça-feira. Eu acho que foi numa terça-feira. E eu cheguei lá e Deus não tinha falado nada. Eu lembro que eu abri a porta, Deus não tinha dito nada, então o não já estava aqui. Quando eu sentei, o professor virou a cadeira, olhou para mim e disse assim: Sâmia, irmãos, aquele homem tinha acabado de chegar, ele não sabia nem quem eu era. Você acredita em Deus? Eu disse: acredito. E hoje eu sei que ele nem crê em Deus. Já pensou? Ele disse: você sabia que o que está acontecendo com você, essa oportunidade que você vai ter, é porque o seu Deus quer lhe ensinar música? Naquela hora, irmãos, o Espírito bradou dentro de mim: sou eu que estou te guiando. E eu disse: professor, pois eu aceito, porque meu Deus vai me ensinar. E Deus me ensinou, irmãos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu comecei a galgar isso. Senhor, coloca aqui mesmo nas minhas mãos, multiplica o conhecimento, multiplica o conhecimento de composição na minha mente, para eu compor, para eu escrever músicas, para eu escrever arranjos. 5 anos dentro da universidade, me formei. Me formei a pior aluna. O Senhor me fez formar com muita honra. Foi muita honra, irmãos, mas não foi para mim, foi por causa dele. E aí, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando terminou a universidade, eu disse: Senhor, e aí? E agora? Vou fazer mestrado. Aí meti a cabeça para tentar o mestrado. Não passei. Vou deixar essa história para outra. Escrevi um monte de música, tive uma experiência incrível com o Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não imaginava que Deus ia colocar nas minhas mãos o que estava para acontecer. Do nada surgiu uma oportunidade para eu participar, para compor umas músicas e gravar uns arranjos para crianças no Brasil todo que queriam aprender as escrituras e queriam aprender a estudar pelo olhar de Deus, geografia, ciências, português, latim, não sei o quê. Irmãos, Deus estava me preparando para a missão. Irmãos, tudo que acontece na nossa vida, Deus está nos preparando e nos enchendo de mais habilidade, não para nós, mas para o serviço dEle, para o serviço para a glória dEle, para o serviço a Ele. E bendito seja Deus, porque essa é a nossa razão de viver. Essa é a nossa razão de viver, igreja. Conhecê-lo, estar atento aos sinais para que nossa vida espiritual não caia, não venha a se perder. E outra coisa, o Senhor nos chama para estar atentos ao serviço, porque Ele tem prazer nos serviços da gente. Ele tem prazer no serviço da sua igreja. Quando a gente ministra louvor, irmãos, eu estou falando para o ministério de louvor lá na minha igreja. Irmãos, não é mais um domingo, não é o serviço a Deus. Nós fomos escolhidos para servir a Deus através da adoração. Então eu quero pegar o violão, eu quero pegar o meu teclado e tocar com tanta graça, com o poder do Senhor, e fazer com que o Pai, Senhor, que chegue com um aroma agradável ao teu trono. E Deus vai nos enchendo e fazendo nossa vida ser multiplicada. Porque, irmãos, me formei nessa área de composição, arranjo, tal. De repente caiu como um paraquedas eu ter que fazer toda a parte de produção musical, de mixagem e tal. Eu não sabia fazer isso.
não sabia fazer isso. Mas eu disse: Senhor, é para a tua obra. Me ajoelhei, coloquei meu joelho no chão. Abre os meus ouvidos. Senhor, me ensina, me direciona para o melhor curso. E o Senhor começou: eu vou entendendo o que é você indo galgando. O Senhor vai multiplicando, vai entregando nas suas mãos. Irmãos, como isso faz sentido para mim? Porque aí o Senhor me deu uma outra habilidade. Aí de repente o Senhor já estava me dando outros dons. E de repente dons espirituais mesmo, que eu poderia estar servindo a minha igreja. Irmãos, é assim. O serviço do Senhor é assim. É para mais e não para menos. Irmãos, se não for para isso, é para que a gente vive? Se não for para isso, nossa vida não tem sentido. Eu cresci ouvindo da minha mãe, da minha família, que a presença de Deus é a coisa mais importante. Ela sempre dizia: a presença de Deus é o mais importante. E eu ministrar louvor: a presença de Deus é o mais importante. Eu lembro que até que eu fosse Vitória foi gravar o CD do Pororó, que foi um CD que as músicas ficaram bem conhecidas, né? O Abraço Bom, o Pororó e outras canções. E eu estava bem inflada. Eu estava: uau, eu sou a melhor baterista. Ninguém toca bateria como eu. Mãe precisa de mim para tocar bateria, para estar junto. E mãe olhou para mim e disse assim: não, você não vai participar desse CD não. Mas mãe, vai não. Aí chegou o dia da gravação: vou pro estúdio com vocês. Vai não, vai ficar em casa. Mas mãe, vai ficar em casa. Não é assim, Sâmia. É ser cheio da presença de Deus, com simplicidade, humildade, serviço, entrega, com coração. E eu disse: tá certo, mãe. Eu aprendi e estou aprendendo. O Senhor está me ensinando, irmãos. Mas eu queria trazer mesmo essa mensagem do meu coração para os irmãos, que o Senhor Jesus, Ele realmente está voltando com majestade e glória. Não é na primeira vinda, que Ele foi lá no coxo, na manjedoura. Agora Ele vai voltar com majestade e glória, poder, sabe? E Ele vai. E quando Ele voltar, como Ele vai nos encontrar? Como nós seremos encontrados por Deus? Como o nosso coração está sendo encontrado? Como Deus está te vendo? Irmãos, como Deus está te vendo? O olhar de Deus é o olhar mais precioso que nós temos. Como Deus está te vendo? Se o Senhor romper como raio, como Ele te encontrará? No serviço? Ele te encontrará zelando pela vida espiritual, atento a cada sinal? Como Deus nos encontrará, igreja? Em Apocalipse, no último capítulo, Ele vai dizer, João, versículo 17, no capítulo 22, o Senhor Jesus está falando: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele fala no versículo 10, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. E ele classifica 4 tipos de pessoas. Continue o injusto a praticar a injustiça. Injusto é aquele que faz o mal, que está na vida de pecado. Continue ele a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. É uma classe mais baixa, né? Uma classe moral mais baixa. E depois ele classifica, continue o justo. O justo no original são aqueles que zelam pelos mandamentos, aqueles que zelam pela religião. Continue o justo a praticar a justiça. Mas ele classifica o quarto tipo de pessoa. Continue o santo a santificar-se. E no original o santo é aquele que é separado para Deus. Continue a ser separado até o ponto final da sua vida.